Bem-vindos a mais um episódio do Pausecast, dessa vez em terras mineiras, com um convidado que já é meu cliente, de tempos, e a gente já desenhou projetos juntos, a gente conversa sobre finanças pessoais, crescimento pessoal, e dessa vez consegui finalmente que ele viesse até o podcast para bater um papo com a gente. Eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Gustavo Franklin, ele é cirurgião vascular, ele virou amigo, virou bate-papo, né, doutor Gustavo, que a gente tem aí para falar do cenário atual, das dúvidas de crescimento. Então, eu queria primeiro agradecer a presença, é um prazer ter você aqui conosco, né, no nosso Pausecast, onde a gente fala mais do que finanças, a gente vai falar um pouquinho sobre carreira médica, sobre os bastidores, né, que ninguém conta, né, todo mundo é tão famoso e tem tanto sucesso no Instagram, mas a gente sabe que o bastidor, ele é diferente. Muito obrigada. Ô, Adriana, obrigado pelo convite, é uma honra, eu fico muito feliz de estar aqui. Primeiro que é recíproco, eu gosto muito da Adriana, nós temos uma amizade já, admiro muito pela forma que ela é de trazer simplicidade para algo que eu acho que é complexo, que é a questão financeira, e me ajudou muito e continua ajudando, e vamos bater um bate-papo aqui, espero contribuir. Com certeza. Doutor Gustavo, conta um pouquinho pra gente, né? Por que a cirurgia vascular? Um pouco do seu histórico, porque a gente vê que cada vez mais médicos se formam, né? E muitas vezes entram para a medicina com uma expectativa, e que é normal, né? E muito perdidos, às vezes, em seguir determinada área, carreira. E depois a gente vai falar um pouquinho como é que foi a jornada toda. Mas primeiro, por que a cirurgia vascular? Como é que veio isso? Adriana, essa pergunta é interessante. Todos os podcasts, às vezes, eles fazem essa pergunta, né? Eu falo que a vascular, ela participa da minha vida desde pequeno. Meu pai é cardiovascular, meu pai é médico. Então, eu cresci escutando sobre circulação, como sobre cirurgia cardíaca, sobre tratamento de varizes. E, desde novo, eu sempre imaginei ser médico, né? Então, a medicina traz muito glamour. Muitas pessoas, né, principalmente os familiares, têm aquilo como... né, uma conquista, né? Meu filho é doutor. Isso. Mas no dia a dia não é tão fácil assim. Ele é uma jornada dura, árdua, que depende muito de realmente ter talento e gostar daquilo que faz. E a vascular apareceu depois da cirurgia geral. Eu já estava bem direcionado. Eu sempre percebi que eu queria mexer com algo que tivesse um mercado abrangente, que eu pudesse investir na área privada, mas ao mesmo lado... E tem estética no meio, mas eu tinha muita dúvida, Adriana, de, por exemplo, será que eu vou ficar feliz só com a estética? Uhum. Então, quando eu estava quase terminando a cirurgia geral, eu fiquei muito na dúvida entre cirurgia plástica e cirurgia vascular, e acabei optando pela cirurgia vascular, muito pelo histórico de vida e por enxergar naquela época um cenário plausível pelo meu tipo, meu comportamento, e aí eu entrei na vascular, para trabalhar não só com a alta complexidade, que eu era apaixonado, mas também eu vislumbrava investir no tratamentos aí de consultório, ter uma clínica privada e investir em carreira, não dependendo de plano de saúde, por aí vai. Então você formou, fez lá, terminou a residência e foi para Santa Casa. Eu fiz toda a minha formação na Santa Casa, cirurgia vascular, a cirurgia geral, que é pré-requisito, 2 anos, depois fiz 2 anos de cirurgia vascular na Santa Casa. Gente, como o médico estuda, né? E aí eu vou fazer um parênteses, tá? Outro dia eu estava conversando com a minha mãe sobre alguma compra, alguma coisa, e eu falo assim, mãe, os médicos me falando desse momento de crise e fim, eu falo que eu ficava revoltada, porque como eles estudam antes para entrar na faculdade, durante, depois, eu nunca vi um profissional que gasta tanto, investe tanto em curso, treinamento, e às vezes a gente não tem a remuneração adequada, mas a gente vai falar depois. É só porque você já falou isso, quer dizer, 2 anos de cirurgia geral, 2 anos depois de residência. E eu trabalhei 2 anos antes de entrar na cirurgia geral. Eu trabalhei também no PSF, Programa de Saúde da Família, fui para o interior. Eu sempre... A gente forma muito, né? Abre aspas, bem duro, né? Uhum. Então, eu sempre quis ser independente, ter minha vida. Na verdade, eu comecei minha vida de empresário aos 22, né? Meu pai, pra você ter noção de vida, meu pai tinha um hospital, esse hospital acabou fechando depois de 25 anos por questões financeiras. Eu abri um estacionamento com 22 anos e eu paguei meu próprio curso de medicina naquela época. Olha! Então... Por isso que ele tem a ver empreendedora boa. Talvez sim, talvez sim. Então, eu percebi que tudo depende só da gente.
Mas vamos conversar muito que a medicina ela tem muitos tabus, né? São muitos desafios. Eu percebo que quem não tem familiares médicos, eles enxergam como uma vida de novela. E não é, né? É uma vida de muita entrega, de muita dedicação. Igual a Adriana falando, a gente termina uma faculdade, às vezes, com 24 anos, né? E seus colegas que fizeram direito, administração, já estão fazendo vida, adquirindo coisas, e a gente está ali. Depois residência, então é uma vida longa. De muita dedicação, de muito estudo, né, Adri? E aí você ficou esse tempo na Santa Casa depois e foi logo para o consultório particular ou você foi trabalhar em algum outro consultório de outro médico? Adriana, eu falo que a gente, na vida é importante a gente ter alguns exemplos, né? Eu tenho um concunhado cirurgião plástico e desde quando eu comecei a namorar minha esposa, nós ficamos muito amigos e ele sempre falava comigo, Gustavo, você tem que investir na carreira particular. Então, eu tive isso muito claro. E a criação da base do meu pai era uma medicina muito baseada em volume, né? Então, trabalhar muita cirurgia, então são mundos totalmente diferentes. Completamente. Uma de ticket maior com volume menor e outro com volume maior de ticket menor. Então, desde o primeiro ano da faculdade, da residência de vascular para o segundo, eu já operava varizes no interior, eu comecei a fazer caixa para comprar meu primeiro consultório. Olha só a diferença. Ele começou a programar, por isso que a visão de empresário do Dr. Gustavo, e um dos motivos dele estar aqui, você começou a fazer caixa antes para poder abrir o seu primeiro consultório. Exatamente. Então, quando eu formei na residência, foi janeiro de 2015, eu estava finalizado, já estava com o consultório comprado, perto da Santa Casa. E aí eu comecei aquela vida de consultório, muitos desafios. Isso. E um ano depois de formado como vascular, eu entrei para a preceptoria da Santa Casa, principalmente para fazer os casos de aneurisma e tudo mais. E depois do início da pandemia, eu virei o coordenador do serviço e fiquei até agosto de 22, aonde que aí eu... Aí eu lembro, eu te conheci antes, você estava largando. Exatamente, eu estava largando porque minha clínica já tinha mudado para Vila da Serra e aí ficou muito difícil de manter os dois. E aí, lá vem a história, né? Muita coisa aí. E aí, então, olha só, houve toda uma programação para você ir para o primeiro consultório, que era na região hospitalar. Isso. Um consultório menor. Bem menor. Né? Era você e a Silvia. Que está lá com ele até hoje, Isso. que é uma doce de pessoa, o braço direito do doutor Gustavo. Então, ficou vocês dois. E ali você ficou quanto tempo? Até abrir a clínica lá no Vila da Serra? 2015 até, olha... Eu estou fazendo 4 anos, então 21, 22, 23, 24, 21. Foi 2015 até 21, até novembro de 2021. Isso. E a clínica dele hoje, gente, eu falo isso que eu já conheço, já fui várias vezes, é simplesmente maravilhosa. Rodrigo, É uma obrigado. clínica, ele sabe disso, eu visito clínicas no Brasil inteiro, agora visito clínica também nos Estados Unidos, e de um bom gosto e de uma experiência do paciente durante todo o processo, é muito legal. Então, eu inclusive indico outros médicos, ele sabe, o Dr. Bruno teve recentemente com ele para poder acompanhar, ele tem um programa de observership de fellow muito bacana, o Dr. Gustavo, e aí ele foi para essa clínica particular, e aí foi para o high ticket. Sim, eu estava até no outro podcast, eu até tenho um pensamento diferente, sabe, Adri? Eu nem uso a palavra high ticket, eu falo que é um ticket que corresponde àquilo que você entrega, sabe? Por que eu falo isso? Porque eu tenho um pouco de medo de passar essa imagem para o paciente. Certíssimo. E parecer que o paciente está pagando alguma coisa extra por causa de alguma estratégia. E, na verdade, eu acredito que não. Eu acredito que, realmente, nós montamos um serviço, um protocolo, uma linha de cuidados que o paciente percebe e é por isso que a gente consegue... Agrega valor ao Agrega serviço. valor, e de fato. E é isso que eu passei para o Bruno na mentoria, né? Como que o paciente percebe valor? Porque eu brinco muito, até com a minha equipe, gente, essa questão de falar que nós temos que dar valor pra gente, isso é verdade, isso é uma questão de terapia. Isso. Mas se o outro não der valor... exatamente. Não tem jeito. E aí, doutor Gustavo, o que eu vejo, assim, eu, muito jovem, eu tive que fazer uma cirurgia de varizes, safena, enfim. E a impressão que eu tenho, e você me corrija se eu estiver errado, que o vascular, a cirurgia vascular, ela evoluiu muito no sentido, quando você falou da estética. Hoje, ela está muito presente nesse cuidado com as pernas. As mulheres hoje entendem melhor. Porque antes, eu não sei, mas uma impressão que era muito mais cuidar de uma doença ou daquelas varizes que já estavam incomodando demais. E hoje não, tem toda uma questão muito mais estética mesmo, da beleza das pernas.
Sim, Adriana. Na verdade, a doença sempre existiu, mas a linha de abordagem que tem mudado bastante, sabe? Uhum. A tendência da cirurgia vascular no tratamento venoso, é uma tendência mundial, é a deshospitalização. O que é isso, né? Passar a fazer tratamentos que a gente só fazia antes no hospital e em ambiente ambulatorial. E isso foi um divisor de águas, porque modernizou muito. Muitos pacientes que às vezes adiavam porque ia ficar muitos dias afastada, tinha que fazer aquele risco cirúrgico e tudo mais, hoje chega na minha clínica, faz um tratamento e vai buscar o filho na escola. E eu acho que tudo evoluiu, essa questão do Instagram, da imagem, a perna ela ficou mais em evidência, porque na verdade o vascular, ele aprendeu, na minha opinião, a entender a importância e o poder de impacto que aquilo causa, principalmente na vida do paciente. Então, eu acho que é isso que mudou. Ainda mais um país igual o nosso, né? Um país tropical. Exatamente. Eu acho que hoje a cirurgia vascular está na vanguarda. Exatamente. No mundo, em tratamento de varizes, tratamento de vasinhos, nesse propósito estético, porque a mulher brasileira, ela demanda disso. A europeia nem tanto, né? É um clima, quando está no inverno, ninguém põe perna para fora, fica 6 meses de perna fechada. Então, é muito diferente. Então, a vascular, ela ampliou muito para isso, junto com a tecnologia, entendeu que não é mais uma técnica, e sim um trabalho, um processo. Então, aquele vascular que vendia tratamento por aplicação, isso tem mudado bastante, ainda tem, mas a cada dia mais colegas estão percebendo que tem uma forma diferente de trabalhar e de agregar valor. E, principalmente, né, cuidar realmente do paciente, que a empatia e o cuidado do paciente, isso eu falo, vem em primeiro lugar, independente. Até porque tem alguns tratamentos que a gente vai ter que fazer esse acompanhamento sempre, não tem? Com certeza. Varizes exatamente. É um quadro típico disso, né? É uma doença crônica que você tem que cuidar. Você tem que chegar no melhor resultado naquele momento e depois eu falo com a minha paciente, é um até logo, não é um adeus. E aí que tá. Tem muita coisa para conversar, né, Adriana? Esse paciente, a gente está sempre lutando pelo novo paciente. Isso. E essa base que você tem na sua exatamente. clínica, quem trabalha isso? Então, é muita coisa que a gente foi aprendendo a lidar e melhorando o nosso trabalho. E aí eu queria puxar isso, porque como eu conheço o Dr. Gustavo, eu sei que ele tem esse olhar de empresário, ele cuida muito bem de todos esses números da clínica dele, e aí puxando um pouco para essa parte de gestão da clínica, você tem os números na palma da mão, consegue mensurar. Quão difícil é isso para um médico? Porque eu sei que a gestão é um gargalho. Hoje em dia todo mundo fala, gestão de clínica, né? Como se fosse uma coisa muito fácil. É uma dor de cabeça danada, tem muita coisa para olhar, mas qual a importância disso? Como é que você faz isso, a importância disso para o seu crescimento, para você chegar onde você está hoje? Adriana, é uma importância, assim, ela é fundamental. Eu não sou um cara muito metódico com números, assim, em relação a números financeiros, sabe? Eu tenho uma visão bem pragmática da coisa e você me ajudou muito nessa questão da visão. E eu tenho alguns números que eu não deixo fora do meu radar, no meu dashboard, que é novos pacientes, número de leads, o que está acontecendo, taxa de conversão do meu time de agendamento e da minha taxa de conversão como médico para fazer procedimento, ticket médio, eu sempre avaliando isso. E isso é fundamental porque você para de acordar e dormir sem uma proposta, sem um caminho, sem uma meta. Então, isso é fundamental. E eu resolvi ser empresário da minha carreira, sabe, Adriano? Porque isso é muito. Eu gosto de uma visão clara. Qual que é a minha margem de contribuição quando o Dr. Gustavo está na cena? Isso. É tanto. Qual que é a margem de contribuição quando você coloca colegas parceiros? É tanto. E eu tenho um estilo muito lobo solitário de tomar decisão, eu faço. Você já me conhece. Eu decido fazer uma coisa, eu faço. Eu sou bem executor. Eu tenho um perfil muito executor e comunicativo. Então, eu resolvi empresariar minha carreira. E aí é transformador, porque é quando você abre todo o cenário, aumenta o frio na barriga, mas ao mesmo tempo aumenta a segurança. Porque você tem domínio e entende o que você está fazendo. Domínio, entende. Igual, por exemplo, eu tenho meus números de 2023, 2024, 2025, mês a mês. Então, eu converso com alguém, eu percebo que ele está meio flutuando, porque ele não sabe mais ou menos onde que ele está inserido. O mercado está bom ou está ruim? Eu acho que tá bom. Em base de quê? Isso mesmo. Hoje eu consigo te falar, vou dar minha opinião e tudo. Então, mudou totalmente.
E hoje, então, você tem a clínica, você está lá, tem médicos hoje trabalhando com você, tem parceria, uma coisa que a gente discutiu várias vezes, Muito. né? Porque todo mundo acha que para crescer e para dar certo, precisa ter um monte de médicos embaixo, e eu sempre coloquei isso como uma questão um pouco duvidosa, porque eu não acho que isso seja condição para. Eu tenho vários médicos que hoje estão sozinhos e estão crescendo muito bem, com clínicas funcionando super bem. Como é que está hoje essa dinâmica lá na clínica? Adriana, uma das coisas que a gente tem em comum é esse pensamento. Porque com essa disseminação de conhecimento, ficou muito em pauta aquela questão do médico empresário, né? Saia da operação, Isso mesmo. vamos escalar o seu negócio, vamos abrir várias clínicas. Olha, eu falo isso. Eu fiz várias análises. Quando você começa a analisar, às vezes você começa a andar de lado, aumentar faturamento, não necessariamente é aumentar lucro. Sempre falo isso. Não aumentar faturamento é uma coisa, lucro, o último é número é outra. outra. E fica uma coisa confusa. Isso me incomodava bastante e eu resolvi, vou ser empresário da minha carreira e nós temos um grande problema. Nosso trabalho é artesanal. É isso. Então, transferir a autoridade é muito difícil. Então, difícil e perigoso, muitas vezes. Todo mundo fala assim, doutor, por que você não tem 2 chiques, você coloca ex-residentes suas para trabalhar, aquele paciente que não tem condição de realizar um tratamento, você oferece outro. Na mesa, na teoria, Adriana, funciona bem. Na hora que você vai para a prática, isso mesmo. É bem diferente. É bem diferente. Então, eu posso até ser limitado, mas eu percebi que eu vou acelerar em cima do meu serviço, fazendo aquilo que eu acredito. O que eu não acredito, eu abandono. Mudo a rota o tempo todo, e é isso. O que a gente faz com o doutor Gustavo, e eu faço com alguns médicos, é isso. Eles têm uma capacidade, uma qualidade de atendimento, um valor que eles entregam, que a margem deles acaba sendo muito interessante e eles conseguem investir, distribuir lucro e programar uma qualidade de vida para o longo prazo, para essa aposentadoria, para diminuir o ritmo daqui a um tempo, baseado no próprio trabalho. E não necessariamente ter que ter uma, entre aspas, indústria de outros médicos trabalhando para você ali, porque isso dá muita dor de cabeça. Tem que estar disposto, né? Dá. É igual, por exemplo, né, Adriana? Vamos crescer produtos na clínica, vamos ofertar mais procedimentos para o paciente. Tudo isso, na parte de gestão, é ofertado para o médico. Isso. Mas, para quem está lá no dia a dia, às vezes você tem muito produto, você perde eficiência. Você aumenta a capacidade de confusão do paciente. Às vezes você fala assim, eu vou ter uma clínica multidisciplinar para cuidar da mulher. Aí você descobre que as mulheres não vão nessas indicações. As indicações dentro do próprio negócio não acontecem da maneira que como deveriam. Deveriam. Então, tudo isso é fazendo que você vai chegar nessa... E eu acho que também que tem perfis e perfis, né? Eu acho que tem especialidades diferentes, eu acho que cada médico ali constrói, vem com uma história, e para um vai fazer muito sentido, para o outro não, mas eu acho que o principal é desmistificar que isso é a única forma de crescimento e de dar certo, porque isso não é verdade, com né? certeza. Em relação às dificuldades que a gente vê no mercado, eu vejo as dores, principalmente de médicos mais novos, falando sobre o que eles veem no Instagram, né? Clínicas como se todo mundo tivesse muito bem, como se o mercado nunca tivesse em crise, como tudo tivesse a mil maravilhas. E eu sou meio que a terapeuta do casal que está quase separando e postando foto junto, né? Então, a gente sabe que as dificuldades de mercado, que a sazonalidade, elas acontecem. Como é que é isso? Conta para quem está ouvindo a gente, como é que a gente enfrenta essas dificuldades. Adriana, eu sou um otimista, mas sou realista. Na minha opinião, nós estamos numa recessão gravíssima, uma recessão velada, onde todo mundo sente, mas ninguém sabe por que e de onde vem. Para você ter uma ideia, o meu 2023 foi muito bom, 24 foi pior e 25 eu estou tentando recuperar 24. E é o que está acontecendo com a maioria das clínicas do Brasil hoje. Exatamente. Aí fala, Gustavo, como é que você pode afirmar isso? Porque eu tenho todos os números, faturamento, margem e tudo mais. E o mais difícil, e o pior, né? A inflação não para de acontecer. Se a gente está crescendo pelo menos uns 10, 15, 20% para continuar saudável, isso. Ou seja, como dono, eu brinco com a minha equipe, eu sou o último, eu estou empobrecendo. Então, eu acredito que quem está começando agora, não adianta querer encurtar caminhos na questão do ensinamento, da técnica, do conhecimento médico. O paciente percebe.
Eu vejo muita gente fazendo um monte de vídeo bonitinho na internet, mas ele não tem segurança. Na hora que você vê a pessoa trabalhando, você vê que falta muita bagagem. Então, eu acho que você consegue vender aquilo que você realmente faz e faz bem. Foi a questão que a gente pode até entrar depois do lipedema. Por que eu não coloquei, por que eu não coloco hoje? E a gente discutiu muito isso, né? Demais. Fizemos várias análises. Demais. Então, o que eu estou percebendo é que a nova geração, ela quer uma resposta rápida, ela quer qualidade de vida, ela quer acordar a tal hora, atender tal público, só que existe todo um caminho a ser percorrido. Então, eu não acredito em café grátis, eu não acredito que venha nada fácil. O custo de aquisição do paciente está ficando cada dia caríssimo. Mais difícil. As operadoras de saúde, que são os grandes players, estão tendo muita dificuldade. Você vê que os hospitais estão todos com resultados negativos, queda na bolsa. Então, assim, ninguém está conseguindo entregar performance muito bem. Então, eu acho que a gente está num situação muito difícil. Por isso que eu falo, quando a clínica, eu vejo, né, que assim, uma clínica que não se sustenta no sentido de que os gastos ainda são maiores do que o faturamento. E falo, precisa aumentar o faturamento. O problema é que aumentar faturamento no cenário atual está muito difícil. Não está fácil. Isso é geral. Então, a gente precisa entender o que a gente tem que cortar e qual é a capacidade real de crescimento. Porque senão você vai querer crescer 50%, 60% e o mercado não está preparado para isso neste momento. Com certeza. Né? Eu acho que, assim, quando você começa o negócio e dá o start, crescer 100% é natural. fácil, né? De 1 para 2. De 1 para 2, de 2 para 4, tudo bem. Mas depois que você já chegou num certo nível de faturamento, tudo, então o crescimento começa assim, eu quero crescer 20% ao ano, 30% ao ano, que é um ótimo crescimento como médico. E lembrando que quando o médico cresce igual eu, ele cresce em cima do seu próprio trabalho. Isso mesmo. Então, você só tem uma saída. Aumentar o ticket. Aumentando o seu ticket com a recessão, numa cidade igual Belo Horizonte, que todo mundo tem convênio e muitas pessoas fazem aquilo que eu faço, pelo menos algumas abordagens pelo convênio. Então, assim, é um desafio muito grande. Não tem Fórmula guru mágica, que vai te falar, não olha, tem. faz isso e assado que a sua agenda vai lotar. Não tem, é uma conquista diária, né? Então, não é fácil. Eu não vejo... igual o Fábio estava aqui antes, estava conversando nos bastidores. O Brasil vai melhorar ano que vem. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição é ano de mais polarização, mais dúvida. Então, é época que o mercado financeiro vai ficar variando bastante, muita especulação. Então, assim, a gente tem que... colocar as barbas de molho. E, na minha opinião, sim. E na medicina, mais ainda. Falando agora da medicina enquanto mercado, a gente vê que não para de formar médico. Novas faculdades abrindo. O que esperar desse mercado? Adriana, eu acho que o mercado... Ele vai ficar muito bem dividido, sabe? Vai ter aquele médico que vai estar atendendo somente particular e vai ter o médico que vai estar atendendo só volume, fazendo aquelas escalas de plantão e tudo mais. O que acontece? Com esse número de faculdades que estão abrindo, a população não está crescendo na mesma intensidade, na mesma proporção. E mais, com o advento da internet, todos os médicos estão indo para a internet. E todo mundo quer uma população que tenha poder aquisitivo de pagar. Olha o problema que nós estamos fazendo. Nós estamos criando, entendeu? Então, está todo mundo disputando o mesmo cenário. Eu tive uma fellow do Mato Grosso, falei, olha, você está num cenário invejável, porque você tem uma cidade lá de 200 mil habitantes que é você e mais um. Que é raríssimo. Eu trabalho com 30 no meu bairro, então 40. Então, é raríssimo. Eu acho que é um mercado muito disputado. Eu acho que as pessoas que se estabelecerem, elas vêm de um projeto, de uma crescente. Ela não vai virar da noite para o dia, do dia para a noite. Apesar que a internet é sim um ambiente muito democrático para você mostrar seu bom trabalho. Mas o que acontece, está tendo muito médico jovem, sem formação, sem experiência nenhuma, que fala muito bonito, mas não converte. Então, o paciente às vezes vai ali, vem aqui, taxa de conversões baixíssimas. Eu vejo, Dri, um cenário bem difícil. Eu acho que nos próximos 5 a 10 anos, eu falo isso muito com a minha mulher, com os amigos da gente, o médico ele vai ter que lutar muito para manter a qualidade, o estilo de vida, né? Porque o médico, naturalmente, ele gasta um pouco mais do que as outras Exatamente, eu estava falando isso antes aqui com o Fábio, né? Com essa movimentação toda, também de crise, de inflação, e aí ele falou um pouco do mundo e do Brasil, mas eu concordo com você, com esse volume de médicos no mercado, não tem
gente para todo mundo para manter o mesmo volume de atendimento, o mesmo faturamento. Agora, é claro, quem está nos assistindo, o doutor Gustavo está sendo pessimista. Não, gente, o serviço vai continuar acontecendo. É claro que vai. Agora é oferta e demanda e procura. Não tem como você mudar isso. E nisso o mercado é soberano. Claro, se você está num bairro de 100 habitantes, tem uma padaria, de repente começam a surgir mais 2 padarias ao lado, vai ter mais cliente buscando as outras opções. Para aquela padaria que era mais antiga, ela vai continuar vendendo. Só que ela vai ter que adequar. Vai ter que adequar. E é aí que entender os números é importante. Porque você não pode manter o mesmo padrão de gasto se o seu faturamento começa a cair. Né? E, às vezes, o médico, pelo que você falou, que ele tem normalmente um estilo de vida que é mais caro, ele demora um pouco a entender ou querer acreditar que ele vai precisar cortar algumas coisas. Começa pela clínica e, muitas vezes, na vida pessoal também. E o custo da clínica não para de subir, né, Adriana? Não Porque para. assim, você vai falar assim, eu vou trabalhar com número X de colaboradores. Você não consegue funcionar menos do que isso. Isso. Aí você faz marketing para atrair seu paciente. O custo de aquisição do cliente, do paciente, ele está só subindo. Então, por exemplo, aquele médico que vive só de consulta, ele está numa situação muito difícil. Tá. Porque ele vai cada dia gastar mais para poder fazer aquilo que ele fazia por muito menos há 2, 3 anos atrás. Então, o delta desse resultado, ele vai só diminuindo. Só vai diminuindo. Então, é o que eu estou vendo no meu negócio. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Eu analiso e falo, olha, tem alguma coisa séria acontecendo, porque a nossa entrega é a mesma, a nossa taxa de conversão é a mesma, mas o faturamento, ele está andando de lado desde 23, 24, 25. Então, a população está com dificuldade. Está com dificuldade. E é uma coisa que ninguém conta, é o que você falou, é uma recessão velada. E por isso talvez fique difícil para as pessoas. Porque na época da Dilma, por exemplo, que a gente viveu um cenário muito parecido, isso era mais falado. O país está em recessão, dificuldade. Então a gente fala, tudo bem, eu entendo. Mas hoje, parece que está tudo bem e a gente vê que o poder aquisitivo das pessoas diminuiu e que está todo mundo com medo mesmo de gastar, né? Sem saber o que vem por aí. Eu acho que, Adriano, pior do que a crise é o medo da crise. É o medo. Porque aí a pessoa fala assim, eu tô pensando em trocar de casa, aí eu vou esperar. Tá precisando trocar de carro, eu vou esperar. Tô querendo fazer uma cirurgia plástica, eu vou esperar. E sabe o que tem acontecido nas clínicas, que a gente percebe isso? O número de pacientes remarcando, eles desmarcam e jogam mais para frente. A impressão que a gente tem é que ele marcou um procedimento com você e ele fala assim, né? Não, acho que eu posso esperar mais um mês, eu vou jogar para frente. Então, o número de desmarcações vem aumentando muito e aí médicos que estavam com a agenda boa aquela semana, de repente, uma queda no faturamento. Exatamente, isso aí eu percebo também. E eu falo o seguinte, Adriano, eu falo com a minha equipe. A gente sabe que nós estamos num mercado desafiador. Mas também a gente tem que tomar cuidado para não falar que é só o mercado, porque isso aí desobriga a melhorar. Então, falando assim, é muito fácil terceirizar. O problema está no mercado, a gente continua. Não, nós temos que estar sempre mudando a forma de comunicação. E, principalmente, eu falo muito para os colegas, isso é um recado para os colegas. Nós não podemos trabalhar achando que o paciente é infinito. O paciente é finito. Então, quando o paciente está ali na sua frente, você tem que realmente cuidar dele e depois manter ele na sua linha de cuidados. Por quê? Porque a gente só olha o novo. E o antigo? E aquela base de desde 2016 que está com você? O que você tem feito com eles? Como é que você tem comunicado para acompanhar? Então, tem muito trabalho. Tem muito a ser feito. E como eu falo, as crises, elas são importantes porque é a hora que a gente para ver o que a gente está deixando de lado, porque quando o dinheiro está entrando, o movimento está vindo, a gente não para acertar os ponteiros. Mas quando falta isso, é a hora que você fala, bom, o que eu posso fazer para melhorar? Porque não é só, o mercado, se está em crise, ele vai continuar. Foge do nosso controle. Mas o que a gente pode fazer para passar por essa fase? E a gente sai muito melhor do que a gente entrou. É isso que faz com que as empresas cresçam cada vez mais. É verdade. É o que você fala, né, Adriana? Aprender a ter caixa, aprender a fazer uma reserva para essas horas, né? Para poder... Apesar que eu tenho muita dificuldade de seguir tudo. É porque ele gosta de investir. Eu adoro investir em imóvel. Mas é uma boa notícia. O Fabinho falou aqui há pouco tempo que quem tem imóvel, quem tem isso, vai valer ouro. Tomara. É porque tudo que eu faço hoje, tudo que eu posso é tentar investir em imóvel. E eu não tenho aquele... desculpa o termo, aquele tesão, aquela vontade de ver CDB crescendo, sabe? Eu prefiro estar... investindo em tijolo e tudo, mas dá um frio na barriga. Eu tenho 43 anos.
Eu fico assim, gente, quando que a gente vai dar uma respirada? Eu acho que nunca. Eu vou trabalhar, eu acho que a nossa geração, inclusive, não vai aposentar daquela aposentadoria tradicional igual na década de 70, 80, 90. Não vai mais. Então, acho que a gente tem que se apaixonar por aquilo que a gente faz. Mas poder diminuir o ritmo faz bem. Diminuir o ritmo faz bem. Ou então mudar a forma de trabalhar. Exatamente, exatamente. Mas eu penso em acelerar, Adriana. Eu tenho que acelerar pelo menos mais uns 30 anos só. Nossa Senhora! Para dar conta. Doutor Gustavo, a gente está chegando no fim do podcast, ao final, e eu queria uma mensagem sua. Para os seus colegas que estão começando, para os colegas que às vezes já têm muito tempo e que estão vendo essa dificuldade aí de administrar a clínica. Então, eu fico muito à vontade de te pedir para falar isso para eles, porque eu conheço o seu trabalho, não só como médico, mas como empresário e dono da clínica. Que recomendação você dá para eles? Oi, gente. Vamos lá, Adriana. Primeiro, correr atrás de conhecimento, porque hoje está cada dia mais acessível, né? Tem podcast, tem muito conteúdo tem livro gratuito. digital, conteúdos muito bons, positivos. Eu acho que tudo começa com planejamento de médio prazo e longo prazo. Longo é difícil a gente pensar que muita coisa acontece na nossa vida, mas eu gosto de fazer um pensamento de trás para frente no seguinte sentido. Pensa vocês aí, o que vocês gostariam de faturar? Eu ficaria muito feliz se eu faturasse Y, ou que gostaria que sobrasse X na minha conta, beleza. E aí, a partir desse momento que você descobriu esse número, o que você precisa de produzir hoje para que isso não fique só num querer e possa realmente acontecer? E aí você vai começar a trabalhar em cima disso. Eu tenho um colega que fala que a meta é a força motriz do conhecimento. Se eu chegar e perguntar, Adriano, por que você não ganha X milhões? Porque a gente às vezes não tem conhecimento para ganhar aquilo ainda. Entende? Então eu acho que o médico está começando hoje em dia. Eu não pularia etapas, corre atrás de uma formação sólida, faça uma medicina baseada em evidências e quanto antes comece a trabalhar a investir na sua vida privada. Na minha opinião, a melhor coisa para sua carreira não é estar num hospital de nome, né? Isso é importante, mas o principal é você ter o seu ambiente de trabalho consolidado ou ir consolidando seus pacientes, porque o seu maior patrimônio é o que eles falam de você na sua ausência. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Marketing, gestão, financeiro, tudo tem que andar junto. Se você tem dificuldade, né, contrate uma pessoa igual a Adriana, por exemplo, para fazer você entrar numa linha financeira, né, de um ajuste, de poder enxergar o que está acontecendo. Isso é muito importante. E avalie seus números. Pega uma planilha de Excel, faz o seu financeiro separado, vê a sua margem de contribuição, o que você está fazendo por mês. E olha, por exemplo, o que vocês gastam de marketing hoje? É uma dica que eu dou. O que vocês precisam de fazer para dobrar os seus atendimentos de primeira consulta? Vocês vão perceber que dobrando o investimento em marketing, Adriana, você não dobra a sua consulta. Em 2018 dobrava. Hoje não dobra mais. Então, coloca os produtos ou os serviços que são seus principais. Cuidado com o modismo. Eu falo isso muito, porque às vezes a pessoa segue a moda. Perfeito, agora eu vou falar de tal assunto. Tá, mas qual que é o seu projeto? Não tenho não, mas eu tenho que falar porque tá todo mundo falando. Não. Você tem que falar daquilo que você domina e tem que ter um propósito para aquilo, né? E dicas de contabilidade. Eu faço isso hoje, Adriana. Peça para o seu contador CND, certidão negativa de débito, de 6 em 6 meses de todos os órgãos. Mesmo. Federal, estadual, municipal, pessoa física e jurídica. Nós não podemos deixar fio solto. E trabalhar bastante. Apaixone-se pelo aquilo que você faz. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. O crescimento ele vai acontecer, mas você vai ter que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? Treinar não só a sua parte técnica, treinar seu marketing, treinar a sua equipe, treinar a experiência, toda a jornada. E lembra, gente, o paciente ele quer ser bem atendido. E muitas vezes a pessoa confunde mármore com experiência. Exatamente. Isso não tem nada a ver com experiência. Não é sobre a poltrona que você tem no consultório. Não é. Mas é o contato que ele tem com você. E às vezes o excesso até atrapalha, até afasta. Inibe. Inibe a pessoa. Então, na verdade, é o aconchego, o acolhimento. É isso que o paciente quer. E ele quer o serviço. Tem uma visão pragmática, sabe, Adriano? Às vezes a gente começa a ficar muito insuflado, cheio de ideias, não sei o quê. O paciente ele não quer um artista de novela na frente dele, ele quer o médico. Ele quer a pessoa que ele possa tocar, conversar. O meu médico, ter uma empatia, ter uma sintonia. E para mim, vender é isso. Não tem outra solução. É servir bem, né? É servir bem.
Tem estratégia, a gente não está falando de quais estratégias aqui, toda especialidade tem seus pontos altos. Tem todo, por exemplo, vamos falar de jogador de futebol. Por que um jogador sobressai tanto e o outro não? Não é só porque ele faz gol. É porque ele treina, ele tem toda uma jornada de acesso ao clube, tem um assessor de empresarial atrás. Então, assim, o cara tem uma jornada de carreira bem estabelecida. Eu acho que medicina é a mesma coisa. Quer ser empresário, seja da sua carreira ou não, estude o seu perfil. Quer começar consultório? Eu fico com medo de fazer sozinho. Chama um sócio, chama dois, que tem um perfil comportamental, que tem uma afinidade com os mesmos valores de você. Faz um estudo de viabilidade Faz um estudo de viabilidade. Aí que tá, gente. Eu falo isso mesmo, Adriana. Fique perto. Adriana, por exemplo, o que ela sempre falou quando ela chegou na minha clínica? Eu quero te ensinar porque você seguir sozinho. É, isso mesmo. Então, hoje, eu já peço os números sozinho, já vejo como é que tá a nossa despesa, como é que tá a despesa de pessoal, mate médio, tudo eu vejo, olha, estamos no caminho, não estamos, vamos cortar aqui, não estamos, porque você ensinou. Então, é isso. E agradecer aqui em público, né, o carinho que você tem com a gente. Não, doutor, eu sabia, eu quis sempre trazer... porque eu sei da competência dele, sei do lado humano e muitas vezes a gente está falando, o médico chega numa posição diferente dos colegas. Então, muito obrigada pela sua sinceridade, pela maneira fácil, pela clareza que você traz, não só para mim, que sempre foi um prazer trabalhar com você, mas para os seus colegas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e eu estou aqui esperando dicas da Adriana. Vou acompanhar todos os podcasts também, porque ela tem muita dica boa. E o seu Instagram? Tá. Do Dr. Gustavo Franklin Vascular. Isso. E ele tá com um programa novo de fellow, já tem alguns agora, ele tá acelerando, que eu tô cutucando ele, porque o trabalho que ele faz é simplesmente espetacular. A Adri também tem, não vou dizer culpa, tem mérito nisso, que ela sempre fala, doutor, faz uma mentoria e tudo mais. A minha mentoria, Adri, é vida real. É isso mesmo. Ficar 3 dias, porque é o seguinte, fazer um PowerPoint e fazer palco é fácil. Exatamente. Se tem ticket alto, tem. Deixa eu ver você fechando. É isso que é a minha mentoria. Você vai lá ver, o Bruno participou disso. É ver fechando o tratamento, é como a gente enxerga, como a gente lida com o paciente, toda a jornada ali dentro. Nós abrimos toda a nossa plataforma de todos esses anos de conhecimento para agregar e encurtar caminho de alguns dos colegas que acham que possa ser útil. Nós estamos à disposição também. Parabéns, muito obrigada. Nada, Adri, obrigado a você. E se você gostou do conteúdo, continue acompanhando a gente, porque vem mais informação por aí. E não deixem de acompanhar o Dr. Gustavo. Eu tenho certeza que vocês vão ter ótimas dicas. Ela é minha amiga, gente. Obrigado. Até a próxima.